Olá a todas e todos, este é o Soberania em Debate, um programa do projeto SOS Brasil Soberano dos Sindicatos de Engenheiros no estado do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui novamente para discutir um assunto de interesse do trabalhador importante para a soberania brasileira. Aqui está nosso QR Code para quem nos acompanha toda semana entrarem no nosso Instagram. O endereço é @SOS Brasil Soberano e se inscrevam no nosso canal do YouTube, acionem o sininho para receber as nossas notificações, isso é muito importante para a continuidade do nosso trabalho, como também é muito importante as parcerias que nós temos aqui, que nos orgulham muito nesse programa, com o canal do Conte, com a Abraço, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, e com a TVT, que nos finais de semana retransmite o nosso programa em sinal aberto. Como vocês devem ter visto no nossa divulgação, hoje nós vamos tratar de um assunto importante, que é o mundo do trabalho, o direito ao trabalho decente. E, nesta semana, o STF, inclusive, fez uma audiência pública sobre um tema relevante para o nosso debate, que é a questão, o fenômeno da pejotização no Brasil, né, considerada por sindicatos, pela própria Justiça do Trabalho, pelo Ministério Público de Trabalho, como uma fraude trabalhista, quando disfarça de emprego fixo um trabalho que deveria ser temporário ou terceirizado. Então, para falar sobre o tema, o que prejudica, inclusive, é a arrecadação para o Fundo de Garantia, para os direitos sociais, para a Previdência Social. Então, é um mundo que está sendo debatido que pode piorar ainda mais a situação do trabalhador brasileiro. Então, para nos ajudar hoje na reflexão sobre nesse debate direito ao trabalho decente, nós convidamos a doutora Rita Cortez, que é a presidente do Instituto dos Advogados do Brasil, o IAB, e também conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Doutora Rita, muito obrigada por ter aberto um espaço na sua agenda para conversar conosco sobre esse tema tão importante para os trabalhadores brasileiros. Eu que agradeço, Beth, o convite. Eu sempre gosto de ser convidada pelo programa, que é um programa importante, interessante, que a gente merece ser acompanhado. Então, para mim, é uma honra e uma alegria estar aqui com vocês. Então, esta semana, o Supremo Tribunal Federal promoveu uma audiência pública com mais de 40 convidados para tratar do assunto da pejotização, que é esse fenômeno que traveste, né, camufla de emprego fixo um emprego temporário, precário e sem pagamento dos salários dignos e sem nenhum direito à seguridade social. A pergunta é: o que está em jogo nesse julgamento no STF e por que essa questão chegou à maior instância da justiça brasileira? Bom, Beth, eu acho que a gente tem que. Vou dar uma de chacrinha, tem que começar pelo início. O que é pejotização? Né? Por que tem esse nome? Né? Sempre existiu, né, o trabalho com vínculo de emprego, que é com relação de emprego, que é cuidado pela legislação do trabalho, que é pela CLT, e sempre teve o trabalhador autônomo, que é o prestador de serviço, né? O pintor que faz a pintura na sua casa, né? Enfim, eu vou dar esse exemplo, porque eu sempre uso esse exemplo, senão eu vou ficar procatando aqui outro. Mas, enfim, trabalhos autônomos, de prestação de serviços. Sempre existiu. O que significa a pejotização? É porque, num determinado tempo para cá, né, isso é um fenômeno considerado no tempo, né, relativamente novo, que são os empregadores compelindo trabalhadores para exatamente disfarçar a relação de emprego, para não caracterizar que existe um vínculo de emprego e afastar a aplicação dos direitos trabalhistas, obrigam trabalhadores a abrirem firmas, quer dizer, empresas que são os PJs, as pessoas jurídicas, por isso pejotização, pessoas jurídicas. Então, é uma pessoa só, mas isso a legislação não impede
que você tem uma pessoa jurídica com um único sócio, né? Então, compele os trabalhadores a abrirem essa, vamos dizer assim, se constituírem enquanto pessoa jurídica exatamente para fraudar e burlar a legislação do trabalho. Por isso que o Ministério Público sempre atua nesses casos, porque quando ele identifica a fraude, né, o Ministério Público ele é obrigado, inclusive, a atuar no que tange a sua fiscalização, no sentido de chamar as empresas, estabelecer termos, inclusive, comprometimentos de não mais praticar determinados atos, enfim, a pejotização, em suma, é isso. E foi parar no Supremo Tribunal Federal porque você tem os recursos, né? Então, além do que, tem uma figura nova que agora se chama reclamação constitucional. Quer dizer, você perde aqui um processo, vamos dizer assim, numa vara do trabalho, tá? Num tribunal do trabalho, e ao invés de ter vamos dizer assim, aquele procedimento recursal tradicional, né, se alegarem que houve um confronto, alguma posição já pré-estabelecida do Supremo, isso vai direto para o Supremo, que nós, inclusive, temos criticado muito, porque as reclamações constitucionais viraram simplesmente um recurso da parte em que você passa automaticamente, sem ter o trâmite normal de um procedimento recursal, você passa a ter o Supremo, né, apreciando determinadas matérias que ele necessariamente só apreciaria em grau máximo de recurso. Essa situação desses temas que hoje chegam ao Supremo Tribunal Federal, assim como o próprio STJ, como matérias, vamos dizer assim, de relevância, são consideradas de relevância, né? Então, você tem, o tribunal ele avoca, não é bem avocar, eu estou usando a expressão incorreta, né? O Supremo, na hora de julgar, ele estabelece que ele tem que decidir aquilo de forma vinculante, quer dizer, ou seja, né, você decide uma vez para todas as pessoas, para você não ter julgamentos diferenciados. Eu estou tentando explicar da forma mais simples possível, mas tudo aí tem termos técnicos, entendeu? Então, quando a gente fala de súmula vinculante, né, ou de julgamentos, né, que são uniformizados, né, quer dizer, são julgamentos em que você tem uma única decisão que serve para todos os casos, né, você tem uma situação como essa que nós estamos comentando agora, que são as teses, né, que chegam ao Supremo. Então, tese número tal, pejotização, e aí o Supremo vai se pronunciar sobre isso, vai julgar, e aquilo dali vincula todos os tribunais, todos os magistrados no país inteiro. Esse tema da pejotização estava nas mãos do ministro Gilmar Mendes. E o ministro Gilmar Mendes mandou suspender todos os processos, quer dizer, ele entendeu que tinha repercussão geral, né? Entendeu que tinha que ter essa decisão, vamos dizer assim, única e vinculante para essa matéria, e suspendeu todas as ações que, porventura, discutissem vínculo de emprego. Agora, você imagina, Parece Beth... que são mais de 200 mil, né? Você imagina um trabalhador, mas assim, um trabalhador de chão de fábrica, não é um profissional liberal, um trabalhador de chão de fábrica, que hoje estaria discutindo, quer dizer, o empregador não reconheceu o vínculo, não anotou a carteira de trabalho, esse trabalhador foi dispensado, e ele entra na Justiça do Trabalho querendo o reconhecimento do vínculo e o pagamento das verbas rescisórias, que é a coisa mais simples que tem na Justiça do Trabalho. É uma lástima que a gente ainda hoje fique discutindo 13º, férias, aviso prévio, para esse tipo de situação. Então, esse trabalhador que precisa, pelo menos, receber alguma coisa para sobreviver nesse tempo em que ele está afastado, ele vê o seu processo suspenso por conta dessa situação que foi criada, né, pelo Supremo Tribunal Federal.
O fato é, Beth, e sem medo de dizer as coisas, né, que boa parte dos julgamentos contrários, vamos dizer assim, às regras, aquilo que seria exceção, quer dizer, não seria, deveria ser tratado como regra e não como exceção, né, o Supremo tem sido bastante conservador. A reforma trabalhista ela surgiu de algumas decisões do Supremo Tribunal Federal com relação à terceirização, né, com relação a uma série de outros assuntos, mas eu vou dar foco à terceirização, que foi exatamente o mote para a reforma trabalhista e dos 5 itens que foram propostos pelo governo, para poder tratar do assunto. Chegou no Congresso, dos 5 itens, ou 6 itens, agora não me lembro mais, já tem algum tempo, né, viraram, sim, modificações na legislação do trabalho. Então, o que está em jogo? Eu digo, o trabalho decente. Né? Simplesmente isso, que é um princípio estabelecido pela Organização Internacional do Trabalho, pela OIT, e deveria ser seguido por todos nós, porque o Brasil ele firma convenções e acordos internacionais, tratados internacionais. Então, o trabalho decente deveria, que é um conjunto de convenções e de tratados internacionais que buscam a melhoria de vida dos trabalhadores. Quer dizer, o princípio é da progressão social e não do retrocesso. Isso é um princípio da OIT. Você não pode estabelecer normas ou condutas que signifiquem num retrocesso nas relações capital-trabalho. Né? O princípio é do progresso social, da progressão social. E o artigo 7º da Constituição, eu sempre digo que, aliás, nós estamos comemorando o aniversário da Constituição, a nossa Constituição é avançadíssima nesse particular. Né? Então, ele conseguiu constitucionalizar determinadas normas que eram simplesmente só tratadas pela CLT, pela legislação do trabalho. Entendeu? Então, hoje, você tem um número de direitos aí, significativo, de direitos que são tratados hoje pela Constituição. E a coisa mais interessante é que o pessoal diz assim, na questão da competência da Justiça do Trabalho, porque isso também trouxe a discussão se a Justiça do Trabalho era competente ou não. Porque, no caso do prestador de serviço, o contrato não é trabalhista, não é considerado trabalhista. É um contrato que, enfim, se entende que seria uma relação civil, né, por normas reguladas pelo Código Civil. Só que a questão é a seguinte, ainda que fosse, né, quando o artigo 7º diz, né, e o 114 da Constituição, que trata da competência da Justiça do Trabalho, diz que a Justiça do Trabalho é competente para examinar as relações de trabalho, né, é toda e qualquer relação de trabalho. Então, essa história de querer, quer dizer, colocar as pessoas como PJs, não só para afastar direitos, mas também afastar do crivo da Justiça do Trabalho, que é uma justiça especializada, que é uma justiça que ela é formatada exatamente para analisar esses casos. Os juízes têm a sensibilidade, têm um conhecimento muito maior do que qualquer outro magistrado da justiça comum, enfim, dos tribunais de justiça, do que eles têm muito mais conhecimento do que esses magistrados. Isso aí, sem dúvida alguma. Então, quer dizer, tudo é uma falácia, né? E o que a gente tem como resultado são trabalhadores hoje que sem qualquer direito. Né? Os direitos estão sendo eliminados. E mais, há um movimento de desconstitucionalização de direitos, que foi um grande avanço da nossa Constituição. A nossa Constituição é pautada em cima de direitos, valores de direitos humanos. Né? Então, não poderia jamais se afastar, né, vamos dizer assim, desse princípio que estabelece a OIT e de todas as convenções e os tratados que visam a melhoria das condições de vida dos trabalhadores, e que tem como porta-voz os sindicatos. E aí entra a minha especialidade, que é o direito sindical. Eu acho que talvez por conta disso, por um certo... Beth, eu estou me estendendo, estou falando, hein? Entendeu? Não, então, pode ir, pode ir, está dentro do nosso... Tá, porque você sabe o que dizem, né? Dá um microfone para um Não, e nós advogado. somos um E sindicato... dá uma advocacia feminina, então, minha filha, a gente fala até...
entendeu? É capaz de encerrar o programa e eu estar aqui falando ainda com vocês. Não, Bom, eu vou te perguntar ainda coisas tá, aqui. mas, enfim, em suma, é isto, né? Em resumo, é isto. E eu estava falando da sindicalização porque o direito coletivo, que deveria, inclusive, ser a solução, né? Que é Sim, você ter uma solução coletivizada, né? Para os conflitos, né? Hoje está sendo colocado, que, aliás, foi o que trouxe a reforma trabalhista, né? A visão individualizada, quer dizer, individual das relações jurídicas, de forma geral. E, no caso nosso, das relações de trabalho. Então, o direito coletivo de trabalho que deveria. Você tem, por exemplo, num processo, numa ação coletiva, né, vamos dizer, eu trabalho e dou assistência aos sindicatos bancários. Então, uma ação do Sindicato dos Bancários, substituindo 3.000, 4.000 trabalhadores de um determinado banco, você tem uma solução para 4.000 trabalhadores, né, de uma situação que é comum a todos eles. Né, que é comum, quer dizer, uma controvérsia, ou um questionamento, ou uma agressão, que é comum a todos esses trabalhadores. E melhor, porque o sindicato, quando os sindicatos entram com as ações coletivas, você não identifica quem está, né? Você não se expõe, porque o grande problema do trabalhador hoje, de não utilizar com frequência a justiça do trabalho, por isso que dizem que a justiça do trabalho é a justiça, vamos dizer assim, a justiça dos desempregados. Mas não deixa de ser, porque as pessoas só se sentem à vontade para reclamar contra o seu empregador quando está fora do emprego. Porque enquanto está empregado, o risco que você corre é você ficar desempregado, é você ser demitido, é você ser dispensado daquele trabalho. Então, este medo faz com que, nessas ações coletivas, como você não identifica os trabalhadores, né, que seja o melhor caminho para que eles possam questionar esses direitos que são descumpridos. E o país nosso, a gente está numa posição vergonhosa de ser um dos principais países que menos tratam de forma, vamos dizer assim, decente e regular as relações de trabalho. Os nossos empregadores, né, os empresários brasileiros, são colocados com os que mais descumprem, né, direitos trabalhistas no mundo. Né? Vamos dizer assim, é uma categoria das mais atrasadas no mundo. Então, isso é uma vergonha para a gente, né, no país. E esse é fato. Né? Tanto que quando você vem com alguma legislação, uma lei, que é uma novidade, né? Eu vou dar um exemplo. Saiu uma lei, né? Foi editada uma lei que equipara mulheres e homens, talvez não precisasse disso, porque a Constituição já diz isso e a legislação do trabalho também, mas que equipara, que não admite haja diferença de salários, de remuneração entre homens e mulheres. E estabelece uma série de penas. Como estabelece uma série de sanções, caso seja descumprido, o que aconteceu? As confederações empresariais, de pronto, entraram na justiça questionando a constitucionalidade dessa lei. Você veja bem, quer dizer, a primeira reação é questionar, enfim, eu acho que só ganham os empregadores, né? Eu acho que você vai ter trabalhadores trabalhando com maior satisfação, entendeu? Eu acho que a melhoria, isso que eu não compreendo bem a mentalidade do empresário brasileiro. Quer dizer, você pode ter trabalhadores, né, enfim, mais felizes, produzindo mais, por quê? Porque são bem tratados, porque seus direitos são respeitados, mas não. Né? Fica essa situação que a gente tem até hoje de uma justiça do trabalho que até agora discute o pagamento de horas extraordinárias, quando isso daí deveria ser, né, uma coisa a ser cumprida. Quer dizer, ali na verdade não deveria ter horas extraordinárias. Hoje a gente está até, inclusive, discutindo a escala 6x1. Voltando aqui para ajudar um pouco o trabalhador que está submetido a esse tipo de regra, de ter que aceitar uma condição de trabalho que não é uma escolha, né? Ele é imposto a ele. Se existe uma regra para terceirização ou para o trabalho temporário, o que o trabalhador deveria cuidar
para que essa relação ela minimamente seja decente e legal. Eu tenho que terceirizar o meu trabalho, eu não tenho vínculo. O que deveria ser exigido para que esse trabalhador tivesse no seu contrato de trabalho uma situação legal? Qual é a diferença entre o que está acontecendo hoje dessa fraude trabalhista e uma possibilidade de trabalho legal dentro dessa terceirização que foi aprovada lá atrás, logo depois do impeachment da presidenta Dilma? Vamos ter que fazer a diferença, Beth. Uma coisa é pejotização, outra coisa é terceirização e outra coisa é trabalho temporário. Tá? A pejotização eu já falei aqui, acho que deu para esgotar mais ou menos enfim, o entendimento, a definição do que significaria pejotização. A terceirização é a intermediação dos serviços. Né? Você usar uma empresa interposta para contratar um trabalhador, e onde que se localiza a fraude? É quando se usa essas empresas para afastar aquele trabalhador dos direitos dos outros trabalhadores da empresa para a qual ele vai destinar o seu trabalho. Entendeu? Então, é uma intermediação de trabalho com prejuízo para o trabalhador, porque o trata de forma diferenciada daqueles que estão contratados na empresa, vamos dizer assim, na empresa tomadora dos serviços. Né? Então, a gente fala que tem a empresa tomadora, né, e a empresa tomadora de serviços, que ela é que, enfim, faz esse tipo de contratação, e no que ela faz esse tipo de contratação, ela coloca aqueles que foram contratados por uma empresa XYZ, que é uma intermediária, entendeu? Você coloca eles trabalhando na mesma função, no mesmo posto de trabalho, mas só que sem os mesmos direitos daqueles que estavam trabalhando nesta empresa que é tomadora. Ok? Deu para entender isso aí? Bom, esse é terceirização. Agora, que era inclusive, só admitido para atividades fins. E aí eu explico como caso de professor. Eu também dou assistência. Desculpa, tá, o Beth, mas é que eu vou ter que ligar aqui o ar-condicionado, porque eu já estou pingando aqui. Perdão. Perdão aí pela pausa, pela interrupção. Mas vamos usar o exemplo do professor. Não se admite que numa escola ou uma instituição de ensino superior você não tenha professores. Né? Quem dá aula, né? Quem ensina é o professor. Então, vamos dizer assim, a atividade fim é o ensino. Então, você não pode admitir, né, que uma outra pessoa que não esteja qualificada para aquela atividade fim preste aquele tipo de serviço. Então, a terceirização, quer dizer, você pegar uma empresa, vamos dizer, uma empresa que não tem nada a ver com a área de educação e começar a contratar professores. Isso não é caso de serviço público. Serviço público é uma outra história. Mas no setor privado, né, você não pode admitir que a escola pegue uma empresa para contratar um professor, sabendo que professor tem que existir, porque senão não se justifica aquela atividade, que é a atividade de ensino. Então, o que acontece nesses casos de terceirização, que eram admitidas em atividades que não eram consideradas atividades fins, e aí eu já dei o exemplo do professor identificando o que é atividade fim, né? Então, enfim, o Supremo começou a considerar que poderia ser, aliás, contrariando, inclusive, uma decisão, nunca teve lei que tratasse disso. Né? Isso sempre foi uma jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Mas essa jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho que dizia exatamente isso que eu acabei de dizer para você agora, né? Que não se pode admitir a terceirização em atividades fins. Simplesmente, né, começou a se considerar a possibilidade, sim, né, através de um julgamento que teve no STF, que abriu essa porta, quer dizer, abriu essa vamos dizer assim, esse precedente. Agora está em moda a questão dos precedentes. Então, abrindo uma vez que abriu a possibilidade de todo mundo, você sabe como é que é, né? Aquilo que eu já acabei de falar. Né? A gente tem, hoje, as relações de trabalho no país são muito atrasadas, então não se tem essa visão, né, de que
esse tipo de situação maltrata o trabalhador. O trabalhador, você está do lado de uma pessoa que está fazendo exatamente a mesma coisa que você e você está recebendo menos. É o caso, inclusive, de mulheres e homens. Né? Você está fazendo a mesma atividade e está recebendo menos. O trabalho temporário já é outra coisa. Né? O trabalho temporário sempre existiu. Né? A possibilidade de contratar trabalhadores temporariamente. Havia uma lei, inclusive, não me pergunte número, porque depois da Covid eu boto agora toda a culpa no Covid, né? Eu não consigo lembrar nem número nem nome. Entendeu? Há uma lei que é antiga, que possibilitava a contratação de temporários, principalmente em situações de imperiosa necessidade. Vamos dizer, final de ano, comércio, precisa contratar pessoas porque as vendas aumentam. Né? Então, existe uma necessidade de contratação naquele período, e só naquele período, trabalhadores para dar conta, né, da atividade empresarial. Então, isso sempre existiu. A reforma trabalhista transformou o contrato temporário, não que ele tenha modificado essa possibilidade, mas criou uma outra modalidade, que é exatamente dessas pessoas que trabalham sazonalmente, que é o caso de restaurantes, bares, entendeu? Então, criou essa figura do trabalho temporário, quando o trabalho temporário tem que ser exceção. Então, a reforma trabalhista passou a considerar isso como regra, né? Esse tipo de contratação também como regra. Aliás, a reforma foi assim, o mal que a reforma trabalhista fez, tanto que nós até brincamos, a gente diz que não é reforma trabalhista, é deforma trabalhista. Né? Então, enfim, né, foi uma coisa absurda. É como eu te disse, são 100 e poucas modificações, sendo que você conta nos dedos aquelas que vieram assim a favorecer o trabalhador ou que vieram a adequar as normas trabalhistas à realidade nossa. Porque o mote para que houvesse a reforma foi que a legislação do trabalho estava em desuso, não estava moderna, não estava adequada, que isso é também outra falácia. Desde a criação da CLT até agora, houve não sei quantas modificações na CLT, até porque sempre a Justiça do Trabalho sempre se caracterizou pelo seu poder normativo, ou seja, pelas negociações coletivas de trabalho entre sindicatos de trabalhadores e de empresários. Entendeu? Então, quando você não resolvia o conflito através da negociação coletiva, vai para a Justiça do Trabalho, para a Justiça do Trabalho julgar. Então, todos esses julgamentos, todas essas discussões que se deram pela negociação coletiva, por isso que a gente diz que os acordos e as convenções coletivas de trabalho são fontes de direito do trabalho, então todas essas convenções, todos esses acordos geram direitos. Então, é impossível que a CLT não se modificasse de lá para cá. Sim. Entendeu? Até, vamos dizer assim, abraçando determinados resultados dessas negociações coletivas sindicais. Sim. Eu sempre digo o seguinte, não precisava de reforma trabalhista, que tem algumas situações que precisavam de uma maior adequação, que estavam, assim, vamos dizer assim, fora de realidade. Claro, entendeu? O direito é mutável, o direito ele vai se adequando, ele vai mudando, ele não pode, o direito não fica estagnado. Né? Agora, poderiam ser resolvidas através da negociação coletiva. Entendeu? Nós temos um caso típico nos professores, que eram as férias escolares, quer dizer, a remuneração no recesso escolar e férias escolares. Isso era uma norma coletiva, que estava na convenção coletiva dos professores, tanto dos professores de escolas como convenção coletiva dos professores de instituições universitárias. Sim. Essa norma que era coletiva, que é fruto de negociação coletiva, foi, vamos dizer assim, quer dizer, o próprio legislativo entendeu por bem criar uma lei que regulasse isso. Então, hoje é lei. Mas ela surgiu do quê? Da negociação coletiva. Então, essas adequações e essas adaptações poderiam muito bem ser resolvidas através dos processos de negociação coletiva, Sim. onde você aí coloca a realidade e as necessidades
de cada segmento de trabalhadores, de cada segmento empresarial, e é assim que a coisa deveria funcionar, e não através de uma reforma trabalhista que impôs uma série de modificações que não só reduziram direitos, mas também eliminaram direitos, o que é mais grave, é a eliminação de direitos. É isso, Beth. E também mexeu nos direitos, foi também uma espécie de uma reforma sindical, né? Como você falou, que tirou dos sindicatos grande poder de mediar essas negociações. A reforma acabou com a contribuição sindical. Isso também foi sempre, é uma eterna discussão. Se tinha que ter contribuição sindical e não tinha que ter contribuição sindical. Uma parte do movimento sindical defendia que tinha que acabar mesmo, né? E a outra parte, eu acho que eles estão arrependidos, né? E a outra parte diz assim, não, tem que ter a contribuição sindical. Você raciocina o seguinte, os sindicatos, eu sempre, quando alguém coloca faz esse tipo de colocação, eu digo assim, quem exerce a defensoria pública na área das relações de trabalho? São os sindicatos. Os sindicatos atuam defendendo os trabalhadores, tanto que é obrigação, isso é norma na CLT, obrigação a prestação de assistência aos trabalhadores, assistência gratuita aos trabalhadores. Se existe essa obrigação de assistência gratuita, então os sindicatos eles têm um ônus público de atuar como defensores dos trabalhadores, defensores públicos, porque isso é um ônus público. A defensoria, ela sobrevive do quê? Dos impostos, né? Nós pagamos a defensoria pública, que é através da nossa contribuição, entendeu? Então, nada mais justo de que tenha também uma contribuição, né? É lógico que tem sindicatos que, por conta da contribuição sindical, nunca exerceram a sua atividade a contento. Então, quer dizer, é o justo pagando pelo pecador. Então, quem atua de forma correta na defesa realmente dos interesses dos trabalhadores acabou sofrendo pelo fato exatamente de você ter sindicatos que só queriam a contribuição sindical, e ponto final, entendeu? Atuar na defesa desses interesses, nada, zero, entendeu? Então, enfim, a reforma acabou com a contribuição sindical. E hoje a contribuição associativa não sustenta os sindicatos. Então, houve um baque, uma redução da sustentação financeira dos sindicatos. Alguém consegue fazer alguma coisa sem dinheiro? Não. Né? É complicado. Né? Você tem que manter os departamentos, você tem que pagar advogados, você tem que, enfim, dar toda uma estrutura de atendimento a esses trabalhadores, inclusive em matéria coletiva. Né? Então, sem dinheiro, o que acontece? Você não tem como, né, cuidar de forma mais adequada, né, da defesa desses interesses. A reforma fez isso. E teve sindicatos, quer dizer, eu não sei como é que eu hoje estou meio, até por conta dessa minha atividade lá no Instituto, eu estou meio afastada da atuação do movimento sindical, né? Mas eu acredito que muitos tenham, assim, poxa, né? Afinal de contas, a gente defendeu isso e a gente está vendo, né, qual foi a desgraça, né? Porque, às vezes, nem pagar o advogado, né? Escritórios de advocacia especializados, porque aí tem que ser especializado mesmo, né? Porque você está tratando de negociação coletiva, você tem que entender de negociação coletiva, você tem que ter uma visão geral do direito e dos instrumentos que são postos a teu dispor para você poder tocar aquela, vamos dizer assim, desenvolver aquela assistência jurídica que você está prestando. Sim. Então, tem sindicatos que não conseguem hoje pagar um escritório de advocacia ou advogados especializados para tocarem esse tipo de atividade coletiva. Né? Então, além do estigma, né, que eu até estava falando lá atrás, acabei até me perdendo na história, entendeu? Além do estigma, porque o advogado da Justiça do Trabalho, e isso daí tem um propósito. Né? Ninguém faz, eu digo que assim, não existem coincidências nessas coisas. Área, né? Nessa área, não existe. Né? Então, isso é proposital, para exatamente dar um esvaziamento na Justiça do Trabalho como justiça social, como uma justiça que atua até de forma a pacificar. A Justiça do Trabalho não atua para acirrar conflitos. Né? Ela atua para, enfim, decidir sobre como alguém tem que decidir sobre um conflito que não se resolve, né, na base
da negociação, não se resolve através de mediação. Enfim, ele arbitra, né? Na verdade, você tem até a figura da arbitragem. Então, a Justiça do Trabalho, quando não resolve o conflito, ela tem que arbitrar, ela tem que dizer quem tá com direito, como qualquer prestação jurisdicional, né? Então, enfim, né? Eu acho que tem pessoas, eu acho que tem um equívoco, né? É a mesma história dos classistas. Me permita aqui fazer um parênteses, Beth, que eu acho que é importante, que tem muito a ver com essa história da contribuição sindical. Né? Quando teve a emenda 45, que houve a reforma do judiciário, queriam acabar com a Justiça do Trabalho. Vamos acabar com a Justiça do Trabalho. O Antônio Carlos Magalhães, vulgo Antônio Malvadeza, né, era um árduo defensor do fim da Justiça do Trabalho. Né? Então, espera só um minutinho, Beth, porque estão me ligando aqui. Bom, agora já desliguei. As pessoas parecem que adivinham, né? A gente está, às vezes, numa atividade aí liga, né? Não pergunta assim, posso ligar? Bom, mas enfim, eu espero que ele não esteja assistindo, porque depois ele vai dizer, puxar minha orelha e dizer assim, poxa, mas me deu uma bronca em público. Bom, mas enfim, então, voltando à história da emenda 45, então queriam acabar com a Justiça do Trabalho. Vamos dizer assim, uma articulação muito bem feita pela magistratura trabalhista, conseguiu, ao invés de se extinguir, né, de se eliminar a Justiça do Trabalho e colocar a Justiça do Trabalho como um braço da Justiça Federal, conseguiram ampliar a competência do Judiciário Trabalhista. Por isso é que a Justiça do Trabalho cuida do trabalho e não das relações de emprego, de qualquer relação de trabalho. Essa foi... Então, determinadas situações que iam para a justiça comum, para a justiça civil, com essa alteração da emenda 45, voltaram para a Justiça do Trabalho. Ok? Qual foi o preço que se pagou por isso? Foi a eliminação dos juízes classistas. Aí vão dizer assim, mas os juízes classistas foram mal, foi uma chaga. Não foram, não. Entendeu? Tinham maus classistas que não enxergavam, né, o papel que eles deveriam cumprir. E cá entre nós, o que existia de mais progressista na área sindical não apostou na questão de colocar, né, de formar e colocar e apresentar pessoas que exercessem esse papel de juízes classistas. Né? Eu, como sempre defendi os juízes classistas, eu já fui execrada por isso. Entendeu? Eu disse, como você está defendendo o classista? Eu disse assim, não, eu não estou defendendo o mal classista. Né? E tanto essa figura, que só existia no Brasil e que era uma figura extremamente democrática, é você ter a representação das partes envolvidas nos litígios que se colocam na Justiça do Trabalho, envolvidas no processo, né, de conciliação, de buscar uma solução conciliada. Né? Hoje, os juizados especiais, né, têm o juiz leigo. Né? Isso foi aproveitado, quer dizer, a próprio processo civil aproveitou essas figuras, então não era tão ruim assim. Né? Então, a gente lida com essas situações, Roberto, eu coloquei isso, que é a mesma situação da contribuição sindical. Enfim, em resumo, né, é aquilo que eu disse antes, aquela máxima, né, é o justo pagando pelo pecador, por quem, né, desvirtua esses institutos, quem desvirtua essas conquistas, que são conquistas que ajudam, enfim, a gente a alavancar as nossas relações de trabalho e torná-las mais dignas, Você já falou um pouco sobre essa questão do estigma e do preconceito. Há uma disputa, certamente uma disputa cultural hoje, tanto que entre os jovens há uma pesquisa última que foi feita, acho que talvez pelo Datafolha, não me lembro agora, que diz que entre os jovens eles fazem questão de dizer, inclusive universitários, jovens que estão se formando em várias carreiras, inclusive advocacia na engenharia, como no nosso caso, os jovens dizem assim, eu não quero ser CLT. Né? Tem uma rejeição entre os jovens, um estigma em relação à consolidação das leis do trabalho, que por décadas, né, garantiu direitos básicos dos trabalhadores. Você acha que a gente está perdendo essa disputa cultural, principalmente entre os jovens?
Tá, porque a propaganda... Não, eu não vou dizer que a gente está perdendo, né? Eu não tenho como avaliar isso, mas que a propaganda, né, ela é avassaladora, no sentido... Porque quem não quer ser patrão de si mesmo? Né? Diz assim, pô, eu sou meu próprio patrão, eu não tenho que cumprir horário, eu mando em mim mesmo, que é uma ilusão, é uma ilusão. É claro que tem sempre aqueles, né, que, enfim, conseguem, num empreendedorismo, né, ter sucesso, mas não são todos. Né? E quem paga as contas? Né? As pessoas não param para raciocinar, porque se a coisa der errado, você não tem como pagar as contas, você não tem segurança econômica. O empreendedorismo faz isso. E aí, aliás, tem uma figura, dessas memes, eu não sei se o nome é bem esse, né, que eu sempre uso quando for fazer palestra sobre reforma trabalhista, que são aqueles trabalhadores com a. Com a. Oh, meu Deus, eu esqueci o nome. Enfim, com um grilhão aqui, entendeu, no pescoço, né, sim. como escravos, né, em fileira, né, assim, pelo menos a gente está empregado. Né? Então, é mais ou menos isso. Né? É muito ruim, porque é uma situação perversa. Perversa. Né? Você vê toda hora uma propaganda, seja, entendeu? Confie no banco XYZ que vai te dar, entendeu, capital para você se libertar, para você ser, entendeu, uma pessoa de sucesso na sua atividade, etc, etc. Não é bem assim que a coisa funciona. Então, a campanha é opressora, né? Porque se você não está atento a isso, né, você embarca nessa, vamos dizer assim, no canto de sereia. Né? Existe um campo de sereia com relação a essa questão do empreendedorismo. E já vem um processo que já vem de muito tempo, já de algum tempo, que é o desassalariamento. Sim. Né? Enfim, da vida, né? Da vida dos trabalhadores. Né? Você não ser um assalariado. Né? Parece até que você está xingando a pessoa. Ah, você é assalariado, então, me xingou. Né? Então, essa cultura tem sido realmente formada a partir dessa propaganda, que é uma propaganda massiva, através de uma ideologia, né, que tem esse intuito, né, o neoliberalismo, e aí é o neoliberalismo que fez isso, né, que criou essa cultura, né, da necessidade das pessoas se desvencilharem, né, enfim, vamos dizer assim, do jugo, né, da lei, de uma lei que, afinal de contas, favorece essas pessoas. Né? São leis que foram, inclusive, forjadas nos processos de negociação coletiva, né, nos conflitos, e muitos através de luta, né, de luta sindical, das greves que foram, né, realizadas, que buscavam novas conquistas. Né? Então, enfim, sabe, é muito triste o que a gente vê hoje. Né? E eu fico realmente assim, muito boba de ver que as pessoas acreditam nisso. Né? Você vê que, como você falou, né, jovens acreditando piamente, entendeu, que seu lugar ao sol vai ser, entendeu, se tornando um empreendedor, quando você precisa, primeiro, capital, né? Você precisa ter capital não só para a criação, para você empreender, né, criar o seu negócio, como você precisa de capital para manter o negócio. Né? Esse que é o pior da história, né? É manter o negócio. E aí não mantém, fica na rua da amargura. E aí essa leva de desempregados, né? Essa leva de pessoas, né, informais, né, que aí vão vender lá, abre já que eu não consegui empreender, vai vender cachorro-quente na praia, entendeu? Vai abrir uma barraquinha na porta de uma fábrica para vender quentinha, mas até aí a novela, né? A mulher não se deu... Parece que não vale tudo. A pessoa... Eu não assisto, né? Mas eu assisti lá no passado, lá atrás, né? E eu sei quem matou a Odete Roitman. Mas, enfim, né? Mas o negócio da quentinha é isso. Né? A mulher se deu super bem, ficou rica vendendo quentinha. Vender quentinha, eu só sei quem ficou rico é quem vendia quentinha para presídio naquele esquema que você sabe como é que é. Oh, meu Deus, abafa.
Rita, nós estamos falando, e você tocou muito bem, de um conceito que contrapõe as questões individuais do extremismo, né, da meritocracia, do empreendedor, da questão individual contra, né, em contraposição a tudo que eu acho que nós acreditamos aqui, que são a solidariedade, o trabalho coletivo, o se preocupar com o outro. Então, nós estamos meio numa contracorrente, né, nadando sempre contra a corrente nessa disputa que você colocou bem do neoliberalismo, que lá desde os anos 80 vem trazendo essa doutrina, né, de que mais vale o indivíduo do que o coletivo. Se a gente tiver que falar em futuro para o nosso país, qual seria o nosso papel, o papel da justiça do trabalho, o papel do governo, talvez, na educação? Como é que a gente projeta um país soberano, com direitos sociais, com garantias? Porque a gente nem tocou aqui, né? Essa precarização ela vai impactar lá na aposentadoria, no fundo de garantia, que são assim, segurança para milhões e milhões de trabalhadores brasileiros. Como que a gente projeta um país, um futuro para o nosso país nessa área do direito do trabalho? Qual seria um projeto importante para o país? Olha, primeiro cumpri a Constituição. Né? A Constituição, no preâmbulo, começa, né, que o Estado é firmado em cima de solidariedade, de fraternidade, dos valores democráticos. Né? Então, infelizmente, né, a gente está com uma Constituição que vem sendo remendada desde sua promulgação. Então, acho que tem que cumprir a Constituição, tem que educar, colocar olhos na educação, tem que humanizar o direito, né? Tem que botar no centro dos nossos debater muito, sempre discutir. Eu acho que a gente não tem que nós não somos os donos da verdade, né? São verdades absolutas, não. Eu acho que nós temos que discutir, temos que debater, mas na centralidade dos nossos debates tem que estar sempre o ser humano. Então, quando você fala hoje de tecnologia, você fala de inteligência artificial, de todas essas modificações digitais, né? Não adianta você não pode ter o império, quer dizer, isso não é um fim em si mesmo, né? Ele tem que servir à cidadania, tem que servir aos homens, às mulheres, entendeu? Ao ser humano. Então, se nós colocarmos na centralidade das nossas discussões o ser humano, eu acho que a gente consegue progredir bem, entendeu? Nos projetos, na criação enfim, não é, eu agora me fugiu a expressão, nas políticas públicas, principalmente. Né? Nós temos um país que, depois do último governo, né, nós fomos bombardeados em termos de políticas públicas, nós regredimos. Nós temos um país que regrediu no aspecto social e no aspecto econômico também, mas principalmente no aspecto social. Então, acho que a gente precisa rever, resgatar isto, né, com olhos, né, generosos de quem quer debater mesmo para melhorar, para ir em frente, né, porque a gente tem um país tão rico, né, um país com pessoas maravilhosas. Né? Eu acredito acredito na rapaziada, já que você falou nos jovens, a gente tem que acreditar na rapaziada e na educação. Tudo passa pela educação. Né? É o caso de você ter pessoas hoje, né, que educação zero, né, não compreendem esta realidade, né, são propagadores de discursos que elas veem na internet, nas redes sociais, né, que, enfim, eu nunca vi um mal tão grande como essa situação de colocar nas redes sociais coisas que as pessoas absolutamente não entendem. E elas ficam repetindo, e repetindo, e repetindo. Aliás, esse é o objetivo, me parece, né? Que é exatamente você ficar meio que alienado em determinadas coisas e ficar, enfim, criando inverdades, né? Você trabalha
com as coisas falsas, né? Com as inverdades. Mas eu acredito, eu vejo luz ao final do túnel, porque eu vejo, entendeu, o Soberania em Debate, né? Eu vejo outros. Não estou aqui puxando o saco de vocês, não, mas eu acho que a gente precisa ter mais programas como esse, mais instituições discutindo, né? O IAB está fazendo o seu papel. Aliás, deixa eu vender aqui um pouquinho, fazer um pouco de propaganda. Por Né? favor, vocês têm feito... Né? Fazer uma propaganda. O IAB, por exemplo, pediu para participar. Nós corremos, fizemos notas, inclusive, porque nós trabalhamos com pareceres, mas pareceres técnicos é uma coisa mais elaborada. E sabíamos que dessa ação lá, dessa audiência, porque você começou o programa exatamente falando dessa audiência lá no STF. E nós pedimos a participação, e para participar de uma forma não só trazendo o posicionamento da instituição, mas principalmente com a discussão dos principais temas que foram colocados pelo Gilmar Mendes, e essa audiência pública ela só surge porque estão com medo de quebrar a Previdência Social, e já foi mostrado por A mais B que, a continuar essa situação, a Previdência quebra, né? O SUS quebra. Né? Então, o que a gente tem de melhor nesse país, do ponto de vista, né, de assistência social, né, desce por ralo abaixo, se eu posso usar essa expressão. Então, essa audiência só está sendo feita por conta disso. E nós estamos participando a partir da apresentação de notas técnicas, que é um pouquinho mais resumido do que um parecer. Mas, para cada item que foi colocado em discussão no STF, porque são vários itens, são várias instituições que foram convidadas, por incrível que pareça, a ordem não estava, a única instituição trabalhista convidada foi a ABRAT, a Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas. Nós pedimos a nossa participação, não fomos aceitos. Nós desconfiávamos que era porque nós não tínhamos pedido esse ingresso como amigo da corte, no processo em que exatamente discute esse tema, mas não adiantou de nada, entramos com o amigo da corte, foi indeferido. Eu lamento muito, nós vamos recorrer, mas vamos perder, né? Se perde o time. Mas nós levamos as nossas notas técnicas para entregar ao ministro Gilmar Mendes. Eu não sei como é que ficou, porque ontem ele interrompeu, né? Porque foi não sei quantas horas, né? Eu não sei como é se ele... Parece que vai ter continuidade. Parece que vai ter continuidade, eu não sei quando é que vai ter a continuidade, mas na continuidade teremos um representante do IAB certamente lá, para acompanhar, observar, e não sei se o nosso representante, que é o Daniel Apoloni, conseguiu entregar as notas técnicas. Se ele não conseguiu, a gente vai insistir, porque nós somos insistentes. Né? Afinal de contas, nós temos como lema 182 anos de existência e sempre na vanguarda do direito. Muito bom, Rita. O nosso programa voou hoje, né? A gente acha que... É porque eu falo demais. Não, foi ótimo. A gente te agradece a participação, mas eu ainda vou abrir um minutinho para você fazer as suas considerações finais antes da gente encerrar, tá bem? Tá bom, Beth. Primeiro, agradecer mais uma vez o convite. Estou sempre às ordens. Quando precisarem, pode chamar. Eu só não vou atender vocês se tiver nessa maluquice toda dessa minha agenda aí como presidente itinerante, mas, fora isso, né, eu estou a postos, né, e é sempre bom a gente falar um pouco, porque são diferentes visões, né? Então, talvez quem esteja assistindo o programa, eu tenha, talvez assim, poxa, tá aí, a Rita falou uma coisa que eu não tinha pensado, né? Eu me lembro quando eu fazia as sustentações orais no tribunal, eu já tive, assim, desembargadores, e disse assim, olha, tá aí, doutora Rita, na sua sustentação, a senhora colocou um ponto que nós não tínhamos pensado nisso. Então, só isso acontecer, para mim, Beth, é o suficiente. Botar a pulga atrás da orelha e fazer as pessoas pensarem um pouquinho mais de como é que a gente pode criar um país melhor, né? Como a gente pode ter progresso social, como a gente pode construir um país melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos. Por enquanto eu não tenho neto, não, entendeu? Mas para os nossos netos, bisnetos, etc. Sabe? Para mim é a glória.
Pode convidar que eu estou aqui às ordens. Tá bom, muito obrigada, já te agradeço, e nós vamos continuar contando aí com a sua participação, mas hoje a gente encerra por aqui, esperando todos e todas para o próximo Soberania em Debate na semana que vem. Obrigada, Rita. Um beijo grande, Beth, para você e para a equipe, tá? Obrigada.